Queridos, diz o texto de Salmo 141, verso 5, o seguinte: Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Na nova tradução, na linguagem de hoje, que é uma versão da Bíblia geralmente indicada para os jovens e novos convertidos, que é, na verdade, uma linguagem mais simples e coloquial, o verso diz assim: eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isto é um gesto de amizade. Mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuarei a orar contra a ruindade deles. Incrível a mensagem deste texto bíblico, não é mesmo? O rei Davi, autor do Salmo 141, evidentemente não falava sobre uma ferida física, e sim emocional. Em outras palavras, ele está se referindo ao desconforto produzido pela repreensão. Dificilmente uma repreensão traz regozijo, muito prazer na hora que nos é direcionada, aplicada. Dificilmente a pessoa advertida, corrigida, vai dizer de imediato: maravilhas, como foi bom ouvir estas duras palavras. A Bíblia nos traz repreensões, advertências, ao ponto do apóstolo Paulo dizer em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Evidentemente, é para o nosso próprio bem. Quando ela exorta, repreende o homem por sua conduta contrária aos bons costumes, e esta pessoa sentiu-se culpada, e ela rompe com o seu pecado, se arrependendo, buscando o perdão divino, é aceito, evidentemente, esta pessoa alcança a benevolência divina, e assim a palavra de Deus cumpre o seu papel. Diz a palavra de Deus: quem esconde, encobre os seus pecados, não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Biblicamente, admoestar é advertir de maneira branda, é aconselhar com espírito de mansidão. Admoestar é avisar alguém da incorreção de seu modo de agir e pensar, é abrir os olhos do próximo para os erros que porventura possa estar cometendo. Portanto, admoestar
é uma demonstração de amor. O apóstolo Paulo ensina em Gálatas 6:1: Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Não existe a menor possibilidade de um irmão ter o anseio de cuidar do próximo se ele não estiver cheio de benevolência em seu coração. A bondade é fruto da presença do Espírito Santo em nossas vidas e é fundamental que esteja bem patente e viva em nós isso. Então, para saber repreender alguém, tem que ser benevolente. Uma pessoa grossa, bruta ao falar, não consegue ajudar, pelo contrário, irrita e acaba atrapalhando. Voltando à palavra de Davi, apesar da repreensão se referir a algo aparentemente ruim, Davi menciona as bênçãos provenientes deste ato, e me será por benignidade, será como óleo sobre a minha cabeça. Imagina se nossos pais tivessem nos criado à própria sorte. Muito de nós teríamos tomado um caminho transversal, um caminho ruim e até de morte, e não seríamos homens e mulheres de bem. Eu, particularmente, agradeço muito, mas muito mesmo, pelos ensinos ministrados pelos meus pais, especialmente a minha mãe, que me ensinou a palavra de Deus, me levou para a igreja. Muitos ensinos ministrados por eles doeram no início, né? Mas construíram, contribuíram. E eu sou muito grato pela formação do meu caráter, como eu acredito que os seus pais também contribuíram muito para o bem de sua vida. Fira-me o justo, será isso mercê? Será isso uma bênção? Há uma espécie de ferida que produz cura, e esta deve ser praticada na família, entre os crentes em geral. Diz a Bíblia: um ao outro ajudou seu companheiro e disse: esforça-te. São palavras do profeta Jeremias, em seu livro, capítulo 41, versículo 6. Todos nós precisamos ser ministrados através de outras pessoas, e isto envolve não apenas ouvir palavras amáveis de encorajamento, mas também palavras firmes de repreensão e correção, mas sempre usando a benevolência. Um exemplo clássico podemos extrair das Escrituras Sagradas é o de Moisés. Ele foi um homem íntimo de Deus, um homem de intimidade com o Senhor. Deus compartilhava com ele os seus planos, o seu desejo, dava direcionamentos, fazia milagres e se revelava a Moisés de maneiras sobrenaturais. Observe a leitura de Êxodo 19:9. Ele disse a Moisés:
eu vou falar com você numa nuvem escura para que o povo possa ouvir a nossa conversa e para que daqui em diante sempre confiem em você. Maravilha isso, né? Moisés construiu, com a ajuda dos israelitas, um tabernáculo, uma tenda para a comunidade, e ele fez também uma tenda de encontro, chamado tenda de encontro para ele mesmo. Em Êxodo 33, do 7 a 11, revela isso. Esta tenda ele armou a certa distância do acampamento. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor saía até a tenda do encontro, fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia à tenda, o povo todo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, observando Moisés e o que iria acontecer. E diz esse texto que tão logo Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Então, meus queridos amigos e irmãos, Moisés viveu experiências extraordinárias com Deus, desde o momento que decidiu aceitar o seu chamamento. Mesmo sendo um homem muito próximo de Deus, Moisés precisou ser repreendido por seu sogro Jetro, que o foi visitar no deserto, no acampamento. Jetro viu Moisés sozinho na liderança do povo, e sem dúvida isso iria levar este líder à exaustão total. Então, seu sogro, com muito amor, benevolência, disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas de Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Êxodo 18, do 17 ao 23. E no verso 27 diz claramente
que Moisés aceita o sábio conselho do seu sogro. E a Bíblia nos informa que despediu Moisés, o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Fira-me o justo, e será isto mercê. Esta foi uma clássica admoestação com amor e benevolência. Que conselho! Apesar de Moisés ter revelações extraordinárias na condução do povo de Israel, no entanto, precisou ser corrigido por seu sogro e aprendeu dele a importância de se trabalhar com grupos de liderança. Às vezes temos muita intimidade com Deus, mas há áreas em nossa vida que precisa ser burilada, trabalhada. Por maior que seja a nossa sensibilidade de ouvir a voz divina, necessitamos de pessoas que possam nos corrigir quando necessário, uma vez que não somos perfeitos ou completos, não é mesmo? Todos precisamos de pessoas que nos possam ministrar. Tem um texto muito parecido com o que lemos. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Provérbios 27, 5, 6. Muitas pessoas agem com falsidade, preferindo a dissimulação, o fingimento, do que a franqueza e sinceridade na repreensão. Mas as Escrituras Sagradas declaram que a repreensão aberta, fruto de amor sincero de uma pessoa franca, é melhor do que o amor encoberto, ou seja, que não se manifesta por nunca ter coragem de falar a verdade. Precisamos aprender a falar a verdade em amor. Adular não leva a lugar algum e impede o crescimento espiritual de todos. O que repreende a um homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com língua. Falou com muita propriedade Salomão em Provérbios 28, versículo 23. Não podemos ser críticos, não podemos ser debochados quando formos ajudar. Não se esqueça que a Bíblia diz que devemos admoestar, corrigir um erro usando a benevolência, ou seja, com amor, usando bem para o bem. Gostei de uma expressão de um pastor quando ele disse o seguinte: as feridas de amor provocadas pela repreensão são mais valiosas do que os beijos da falsidade, do fingimento de quem não quer contrariar ninguém. Os apóstolos Paulo e Pedro viveram juntos uma experiência forte neste sentido. Paulo repreendeu Pedro diante de todos por estar agindo de modo errado quanto ao jeito de se relacionar com crentes gentios. Lemos essa história em Gálatas 2, do 11 ao 16. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda. Se alguém está te repreendendo com amor, te orientando dentro dos preceitos da palavra de Deus, o Senhor está usando esta pessoa para abrir os seus olhos, especialmente no que concerne
as coisas espirituais. Então aceita de bom grado. É bom, é extraordinário, é para o seu bem, é para a sua salvação. Vamos ler Hebreus 12, 5 ao 6. Vocês que se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, se você acha que pode fazer coisas que já sabe que são erradas e não sentir nenhuma culpa, você precisa rever a ideia de que é um filho de Deus e precisa ser corrigido por ele. Por isso, leia a Bíblia, para que Deus fale com você sempre e acate, aceite com muito prazer o que o Senhor tem a lhe dizer. Amém? Vamos encerrar este momento tão breve, com uma oração. Deus, o Senhor nos ama com amor leal, como declarou o salmista. Como o Senhor deseja o nosso bem, a nossa salvação, o Senhor disponibilizou a sua bendita palavra para que possamos andar no caminho sobre modo excelente, o caminho que conduz aos céus. Queremos ter humildade de acatar os ensinos eternos de tua palavra e também acatar os ensinos de pessoas do bem que nos orientam, até mesmo usando a tua palavra. Abençoa estes lares, Senhor, que assistem o ensino da tua bendita e gloriosa palavra. Repreenda a força satânica que opera em muitos lares, Senhor. Promova momentos de comunhão, de harmonia entre os casais. Abençoa, Senhor, os filhos. Deus bendito, restaura vidas, salva almas, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Glória a Deus. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Um abraço a todos. Em fervente oração, venho ter coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor
Senhor estiver e todo teu ser Ele controlarás, só então has de ver que o Senhor tem poder